Começo uma reflexão profunda, que se transforma num verdadeiro editorial, no qual exploro o tema da visão global e das intenções de Vladimir Putin e dos líderes russos. Essas figuras de poder, na minha opinião, seguem um plano bem definido, mantendo em segredo suas verdadeiras intenções. O objetivo é enganar a opinião pública global para atingir objetivos não declarados, mantendo uma fachada de normalidade para manter a população feliz. Hoje, dia 18 de março, este discurso assume particular importância, pois coincide com as aparições anuais de Nossa Senhora a Mirjana. Esta data não foi escolhida ao acaso. Isto reflete uma escolha divina, significativa muito além do aniversário de Mirjana, revelando segredos que deverão ser compreendidos apenas no futuro. Nos últimos meses, esta data e os seus significados mais profundos tornaram-se cada vez mais claros para mim. O dia 18 de março representa um contraste direto entre duas realidades espirituais e políticas. Por um lado, temos a figura da Virgem que, através de Mirjana, anuncia segredos e profecias. De outro, Putin, que após consolidar o seu poder através de eleições, se posiciona como figura central em acontecimentos futuros marcados por segredos revelados. Neste cenário, a Rússia, sob a liderança de Putin, surge como protagonista de um período definido por segredos, colocando-se em contradição com a mensagem e a intervenção divina. O dia 18 de março deste ano adquire, portanto, um extraordinário valor profético, sugerindo uma batalha não só política, mas também espiritual, onde as forças celestes se opõem aos projetos imperialistas de Putin em relação à Europa e, em particular, em relação a Roma. Esta data simboliza um aviso celestial, um grande disco vermelho colocado diante dos olhos de Putin e dos seus planos de expansão. A crença de Putin de que pode levar a cabo um projeto imperial de dominação sobre a Europa é desafiada por esta dinâmica celestial, apesar da aparente ausência de obstáculos militares ou políticos. A Europa, sem o apoio americano, parece incapaz de resistir sozinha. Contudo, a presença e as profecias marianas sugerem um desfecho diferente, no qual prevalecerão a paz e a justiça divinas. A ambição de Putin e dos líderes russos de restaurar a grandeza do Império Russo exige a conquista da Europa. Mas um aspecto muitas vezes esquecido ou subestimado é o papel da Igreja Ortodoxa Russa neste projeto imperialista, que visa não só a conquista territorial, mas também espiritual, tentando suplantar a Igreja Católica com uma visão cristã ortodoxa. Este objetivo de conquista espiritual e política manifesta-se de forma particularmente clara no desejo de controlar Roma e o Papado, símbolos da fé católica. A influência exercida nas políticas e na opinião pública, bem como as ambições declaradas de salvar a fé cristã, mascaram um desejo de poder baseado numa visão distorcida da religião como instrumento de dominação. Neste contexto, as profecias e aparições marianas assumem um significado ainda mais profundo, prometendo proteção e intervenção divina contra projetos de conquista e dominação. A batalha não é apenas terrena, mas espiritual, e a vitória final pertence a forças que transcendem a política e a estratégia militar. A intenção mal disfarçada destas manobras estratégicas, escondidas sob camadas de diplomacia e retórica política, é na verdade um projeto ambicioso que visa remodelar o equilíbrio geopolítico e espiritual do mundo. A iniciativa de Putin e da casta dominante na Rússia não é apenas uma tentativa de expansão territorial, mas representa um desafio direto aos valores e instituições que são os pilares da ordem mundial liberal e, em particular, da Igreja Católica. Guardião das tradições espirituais e culturais centenárias do Ocidente. O papel central que a Rússia, sob a liderança de Putin, parece querer assumir nos tempos dos segredos não é apenas o de ator político dominante, mas também está carregado de uma dimensão quase messiânica, em que o espiritual e o temporal destino da Europa convergem numa encruzilhada de fundamental importância. Esta visão, que encontra precedente e modelo em figuras históricas e religiosas, procura redefinir o próprio conceito de poder e influência, através de uma espécie de diplomacia espiritual, nos corações e mentes das pessoas muito além das fronteiras russas. Para além do aspecto puramente militar e estratégico,
a intenção de Putin de reivindicar uma espécie de superioridade moral e espiritual ao apresentar-se como defensor dos valores tradicionais e da fé ortodoxa representa um desafio direto à autoridade da Igreja Católica e do Papa. A ideia de um império cristão ortodoxo que suplantasse a grande prostituta, como certos sectores ortodoxos por vezes definem a Igreja Católica, revela um projeto ambicioso que transcende a geopolítica para abraçar uma dimensão escatológica. A tentativa de ocupação da Europa, e em particular de Roma, torna-se, portanto, não apenas um objetivo político, mas um imperativo quase divino, no qual a conquista militar é acompanhada e confundida com uma missão espiritual. Este desejo de unificar territórios e povos sob a bandeira da ortodoxia, de restabelecer uma suposta pureza de fé, evidencia a existência de um projeto complexo e multifacetado que visa uma mudança radical na ordem mundial. A análise de profecias e visões, que veem a figura de Putin e da Rússia como protagonistas de um desenvolvimento dramático de acontecimentos futuros, adquire neste contexto uma urgência e relevância que não pode ser ignorada. Queridos amigos, este é o ponto fundamental da pergunta. Pergunto-me se vocês realmente entendem o alcance do que pensam. E eu digo que sim, eles entendem perfeitamente. Basta ler as palavras de Dugin para perceber que suas declarações são explícitas e inequívocas. Ao longo da história houve precedentes, como Napoleão e Hitler, que tentaram atacar o papado de formas semelhantes. Contudo, nunca substituíram o Papa por um líder de outra fé. A Rússia, no entanto, parece querer seguir um caminho diferente. Não só remover o Papa, mas também substituí-lo por um líder religioso ortodoxo, talvez o próprio patriarca de Moscovo, para converter à força toda a Igreja Católica sob o seu controle ao cristianismo ortodoxo. Esta aspiração de conquistar a Itália e especialmente o papado surge não só de manobras políticas, mas também da tentativa de se apresentar como um defensor da verdadeira fé cristã perante o mundo inteiro, tentando até mesmo ganhar o favor de certos fiéis de Medjugorje. O objetivo de Putin vai, portanto, além da simples ocupação de territórios, visando a conquista espiritual da Europa. Esta visão imperialista de base soviético-ortodoxa revela a intenção de criar um novo império que não só dominasse geopoliticamente, mas também fosse o guardião de uma verdadeira fé ortodoxa, em oposição à Igreja Católica, agora considerada corrupta e longe da verdade. O apoio da Igreja Ortodoxa a este projeto apenas realça a existência de um plano cuidadosamente considerado, que vê a conquista de Roma e do Papado como o auge de uma estratégia para a dominação mundial. Segundo esta visão, a expansão para a Europa e a subjugação do Vaticano representariam a vitória definitiva, a realização de um sonho secular de poder e glória para a Rússia, sancionando a passagem do bastão espiritual de Roma para Moscovo, o terceiro Roma. Contudo, vozes proféticas contradizem este plano de poder, sugerindo um resultado muito diferente. Entre elas, destaca-se a figura de Mirjana, beneficiária das aparições marianas, que com as suas mensagens parece indicar um caminho de esperança e resistência ao projeto imperialista russo. Neste contexto, parece claro que o conflito atual não é apenas político ou militar, mas também, e sobretudo, espiritual, com profundas implicações para o futuro da humanidade. A luta entre o bem e o mal, entre a liberdade e a opressão, ocorre num palco muito maior do que a cena visível, onde intervêm forças que vão além da compreensão humana. No centro deste drama cósmico, a figura da Virgem surge como símbolo de proteção e orientação para a humanidade, prometendo uma intervenção celestial em defesa da justiça e da paz. As profecias e mensagens marianas, portanto, não só oferecem conforto e esperança, mas também se tornam um apelo urgente para que a humanidade esteja consciente das ameaças que surgem no horizonte. A promessa da intervenção divina, a proteção oferecida aos fiéis e a lembrança constante de que, apesar das aparências, o bem acabará por triunfar sobre o mal, são mensagens de conforto e encorajamento em tempos de incerteza e desafio. A situação atual, com os seus complexos equilíbrios políticos e as suas profundas implicações espirituais, exige, portanto, uma reflexão séria e profunda, que tenha em conta não só os aspectos visíveis e tangíveis do conflito, mas também e, sobretudo,
às suas dimensões metafísicas e proféticas. A luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, desenrola-se num cenário que abrange toda a história humana. E o que está em jogo é nada menos que o futuro da humanidade e a sua aspiração a uma vida autenticamente livre e significativa. Concluindo, a urgência de compreender plenamente esta época e de nos posicionarmos com consciência e determinação no grande drama espiritual e histórico que se desenrola nunca foi tão palpável. O apelo à vigilância constante, a uma fé viva e ativa e a esperança na intervenção divina que reverterá o destino de um mundo que se encontra entre a salvação e a perdição é um aviso que ressoa fortemente neste momento crucial da nossa história.